Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nicolas Vital, jornalista, e este é o ABMRA Talks, programa de debates promovido pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, com o objetivo de discutir os grandes temas da atualidade, que impactam o nosso agronegócio, sob diferentes pontos de vista. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre a formação dos novos profissionais de marketing no agronegócio, tão importantes para a construção de uma imagem positiva para o setor. E para conversar com a gente sobre o tema, nós temos aqui duas referências no setor. Cíntia Isabelli, sócia-diretora da Consult.me, empresa especializada no recrutamento de profissionais e com forte atuação no agro, e o Renato Serafim, um executivo com larga experiência em marketing, com passagens por grandes empresas do setor e atualmente ocupando o cargo de CMO da UPL. Cíntia, Renato, muito obrigado pela presença de vocês. Não tenho a menor dúvida que a gente vai ter uma excelente conversa aqui hoje. Obrigada a vocês, um prazer estar aqui. Obrigada, Serafim, obrigada, Nicolas. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Olá, Cíntia. Olá, Nicolas. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando dessa cadeira tão importante que é marketing, né? Uma cadeira que requer tudo, né? Requer foco no cliente, visão estratégica, orientação a resultados e principalmente ouvir, né? Eu acho que o profissional de marketing ele tem que ouvir muito, ele tem que catalisar e nesse ouvir e catalisar ele tem que transformar as coisas. Então, é muito legal esse bate-papo. E são duas coisas que eu sou apaixonado de falar, né? Marketing e agronegócio. Ainda mais com vocês dois, né? Conheço o Nicolas do primeiro livro dele, da entrada dele no agronegócio, né? E é tão apaixonante que o Nicolas nunca mais saiu. Para quem escrevia sobre futebol, né, Nicolas, sobre o São Paulo, a hora que entrou no agro não largou mais. É legal te rever. Muito obrigado pelo convite. Você tem razão. É um setor que é apaixonante aí, que opta as pessoas aí, que as pessoas que conhecem mesmo não saem mais e passam a ser defensores. Muito bem, mas vamos começar essa conversa do começo, né? Queria entender um pouquinho da vida de pregressa de vocês aí, qual que é a atuação de vocês. Vou começar com a Cíntia. Me conta um pouquinho aí da Consult.me, o que vocês fazem, como que vocês ajudam aí o agronegócio. Bom, falando de mim especificamente, eu sou headhunter há mais de 15 anos, já trabalhei nas grandes empresas multinacionais de recrutamento e seleção, tanto multinacionais quanto nacionais. Nos últimos 5 anos, eu inclusive tive a oportunidade de fazer parte do conselho administrativo de uma grande empresa importante na Argentina. Foi lá que realmente minha paixão pelo agro se desenvolveu, porque eu já trabalhei no agro, já havia trabalhado no agro, com o agro no Brasil, mas lá realmente como o país realmente ele é muito forte no agro, tanto quanto o Brasil, foi aonde eu tive a oportunidade de ter grandes contas, responsável por grandes contas de agronegócio na Argentina. Em meados de final de 2020, voltei para o Brasil e com mais alguns sócios que também são apaixonados por recrutamento e seleção e também são apaixonados pelo agronegócio, seja por uma questão familiar, porque muitos vêm de família de fazendeiros, outros vêm realmente do recrutamento e seleção. A gente decidiu fundar a Consult.me, que é essa consultoria de recrutamento e seleção hoje, que a gente tem aí uma grande parte do nosso volume de negócio voltado para o agro. Então, hoje a gente faz aí posições de média, alta gerência. Não vamos botar a média, alta gerência como um fechado, porque a gente trabalha também em posições de especialistas, a partir aí de R$10 mil para cima, salários de R$10 mil para cima é o que a gente tem trabalhado. Então, hoje a gente trabalha aí com toda a cadeia agro, desde melhoramento genético de sementes, passando por toda a cadeia, inoculantes, fertilizantes, maquinários, até realmente o produto final que chega nas nossas mesas e nas gôndolas dos supermercados todos os dias. Então, logística também, enfim, energia. Então, hoje a gente vê aí que existe realmente uma grande demanda por esses profissionais, não só de agro em si, mas dentro do setor agro, profissionais também de marketing, que tenham esse conhecimento de marketing. Não é à toa que somos associados da BMRA, não é à toa que estamos aí presentes em tudo que é de agronegócio, que eu já tive contato com o Serafim, enfim, que a gente bate bastante papo aí sobre isso, com você também, Nicolas. Então,
é um assunto que realmente nos interessa bastante falar sobre isso. Muito bem. E você, Renato? Tem uma pequena experiência aí já no agro, né? Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Legal, Nicolas. Eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu comecei a minha carreira em 1994 numa empresa que chamava ICI. Para quem lembra dos carros do Nelson Piquet, tinha estampado ICI, eu ficava todo, né, orgulhoso de estar trabalhando numa empresa como aquela, mas durou pouco, assim eu entrei na ICI, virou Zênica, comecei a minha carreira com desenvolvimento de produtos, e na área de desenvolvimento de produtos eu já comecei a me apaixonar pela área de marketing, né? Porque eu sempre digo, né, que produto não fala, né? Produto não se vende sozinho. Então você precisa trabalhar o marketing dele. Fiz uma especialização pela Fundação Getúlio Vargas em marketing e tive vários professores, né? Pô, Silvio Santos, Renato Guimarães, Paulo Tiburcio, caras que eram sumidades no marketing e que me inspiravam. Depois eu passei por desenvolvimento de mercado, gerente de marketing de produto, de cultura. Mudei para a Bayer, fui diretor comercial um tempo, a Bayer me voltou para marketing. Fui CEO da Alba, né, que era uma empresa de genéricos, CEO da AgroSem, e fiquei 1 ano e meio, 2 anos sabático aí, onde eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre estratégia e fé, falo muito da minha carreira de marketing, né? Porque marketing é um estrategista, né? Eu sempre digo, né, Nicolas, quando eu fui para marketing, eu achava que marketing era só fazer evento, banner, boné. Não, o marketing ele tem que ser o dono da estratégia. Ele tem que ser a pessoa que direciona a estratégia da empresa, que coloca o cliente no centro dessa estratégia e desenhe tudo. E aí o PL, em janeiro, né, me convidou para vir para essa posição. Eu assumi essa posição somente em julho, por outros compromissos, e eu estou apaixonado, né? São 3 meses aqui dentro, uma empresa com uma grande energia, uma grande vibração, e eu tive a sorte, né, Nicolas, do presente, né? Você lembra que a gente conversava muito que nós do agro nós conseguimos falar para a nossa bolha, né? A gente é bom para falar para a nossa bolha, mas a gente é muito ruim para falar para fora das pessoas que não trabalham no agro. E a UPL me deu o presente de estar patrocinando a Copa do Mundo e está usando o Cafu como embaixador, né? E eu sempre digo, o Cafu e o agricultor têm a imagem muito parecida. Os dois são líderes em campo, os dois são resilientes, são determinados, né? E essa associação do agronegócio, da UPL e do Cafu está sendo um presente para mim, para eu exercer toda essa paixão por marketing, para exercer toda essa paixão do agronegócio. Então, nos meus 25 anos de carreira, aí, 17 foram em marketing, e eu sempre digo, né? O segredo da vida é você acordar bem cedinho e dormir tarde, e no meio que você está acordado, fazer o que você gosta. E é muito isso que eu estou fazendo hoje. É isso aí. E, Renato, eu acho que assim, eu vou voltar agora a pergunta para você de novo, porque você falou, você é um engenheiro agrônomo que acabou enveredando aí pelo marketing. E é muito isso que acontece hoje, né? A gente, quem está mais por dentro do agronegócio, vê isso muito claramente. A gente vê dentro das empresas hoje profissionais de vendas, profissionais de outras áreas que se destacam e acabam indo para o marketing. E eles não são necessariamente profissionais de marketing. Ao mesmo tempo, a gente também tem excelentes profissionais de marketing, mas que não conhecem o agronegócio. Então, ao longo dessa tua carreira aí, de gestor, né, principalmente, como é que você enxerga isso? Isso de fato acontece? E como é que você lida com isso? Como é que tem lidado com essa situação? Muito legal essa pergunta, Nicolas. Eu acho que no começo da minha carreira, a pessoa que tinha que ser de marketing, ele tinha que ser engenheiro agrônomo, porque demandava um conhecimento técnico, um conhecimento muito apurado dos produtos, né? Mas hoje, com os avanços dessas tecnologias digitais, com o avanço de temas como sustentabilidade, como projetos de carbono, como essa procura frenética por dados, né? por você buscar algoritmo, por você buscar máquinas de aprendizado para ter mais dados, está ampliando tanto. Está ampliando mais essa busca, e profissionais de outro setor estão se encaixando muito bem. Eu lembro muito bem na Bayer, né, era 2012, eu fui o primeiro cara a trazer pessoas diferentes, pessoas com formação diferente para a minha equipe. Eu trouxe uma pessoa para trabalhar com campanhas digitais,
a formação dela era muito voltada para a economia, para a engenharia, né? Que ela tinha muito dados na cabeça e fez isso. Trouxe uma pessoa de food chain que era uma publicitária, trouxe uma pessoa de pricing que ele era um engenheiro. Então, essa busca por profissionais para trazer para o agro está sendo muito rica. Eu acho que cada vez mais que a gente traz essas pessoas com essa diversidade, né, de formação agronômica técnica, mas de formação também em outras áreas, está sendo muito rico. Um exemplo hoje aqui no meu time, eu tenho 5 áreas. Dessas 5 áreas, 3 são ocupadas por engenheiro agrônomo, que é a área de asset, né, que desenha o ciclo de vida de produto, que define o posicionamento, precificação do produto, ele é um engenheiro agrônomo. A área de acesso ao mercado, ele é um engenheiro agrícola, né? Um engenheiro mecânico de máquinas, a história dele vem da John Deere. Tem um que também é engenheiro agrônomo, que cuida da parte de marketing operacional. Eu tenho uma pessoa especializada em comunicação, a primeira experiência dela no agronegócio agora, ela está 6 meses com a gente, mas a experiência dela era marketing no ramo automobilístico. E eu tenho um advogado que cuida desses projetos de sustentabilidade e de crédito de carbono. Então, acho que essa amplitude, Nicolas, está sendo muito rica para o nosso negócio. E hoje eu vejo assim, é preciso fazer essa mescla, né? É preciso fazer essa mescla porque as necessidades que a gente tem em marketing hoje são totalmente diferentes de 10 anos, 12 anos atrás. Antes você lançava um produto, fazia o posicionamento, era o básico, era preço, produto, praça e promoção. Hoje, a amplitude está sendo muito maior e requer conhecimentos diversos. E, Cíntia, você agora do outro lado do balcão, né, da pessoa que tem que buscar aí os profissionais para encaixar aí dentro das empresas, né? Encaixar esse quebra-cabeça, arrumar as peças. Como é que é para você? Isso que eu disse no começo faz sentido? É difícil mesmo encontrar profissionais de marketing que conheçam o agronegócio? Como é que é isso hoje? Isso vem melhorando nos últimos tempos aí com esse crescimento do agro, né? Como é que é a experiência sob o teu ponto de vista? Olha, Nicolas, posso te dizer aí que 90% dos profissionais hoje que estão na área de marketing vieram como Serafim, vieram de agronomia e foram desenvolvendo sua carreira desde RTVs, ATVs, passaram por desenvolvimento de mercado, depois chegaram numa cadeira de marketing, do que realmente ao contrário, né? Vieram de marketing e entraram na área de agronegócio. O agronegócio a gente sabe que agora, há pouco tempo para cá, ele está se corporativizando, né? Então, antigamente era muito mais de indicação. Vamos pegar aquele cara ali que estudou comigo, vamos botar aqui para ser RTV. Então, por causa dos fundos de investimento também, que estão investindo bastante no Brasil e nas empresas, a gente vê o quanto que as empresas estão se corporativizando mesmo. Então, os profissionais hoje eles estão vêm como agrônomos, depois eles acabam fazendo uma Exalc, né? Acabam fazendo um MBA em marketing, acaba fazendo especializações em marketing, acaba fazendo cursos fora, inclusive em marketing, né? Então, e aí com isso também a experiência dele do dia a dia faz com que ele se desenvolva no conhecimento de marketing. Então, por exemplo, a gente sabe que o preço da soja, por exemplo, não é o mesmo preço de Mato Grosso, do Paraná, são preços completamente diferentes, e isso está incluído em pricing dentro de marketing, e esse profissional ele precisa saber disso. O profissional que vem só de marketing, ele não sabe disso. Por outro lado, o agrônomo também não sabe como comunicar isso para os seus desenvolvedores, seus desenvolvimentos de mercado. Então, tem que realmente isso que o Serafim está falando, que cada profissional traz uma bagagem, faz totalmente uma diferença. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Do nosso lado, a gente alinha muito bem o perfil profissional com os nossos clientes, a gente fala sobre essa dificuldade do mercado, a gente comenta com eles como está o mercado hoje em dia, e é aquilo que eu sempre digo, né? Muitos clientes falam para a gente quer, é como se a gente estivesse vendendo um apartamento na Zona Sul de Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Eu sou do Rio, então posso falar do Rio. Então, muitos clientes vêm e falam, eu quero um apartamento de 5 quartos de frente para o mar para pagar R$200 mil. Não tem, né? Então, assim, não tem. O que você quer? Dinheiro é conhecimento? Então, a gente dá opções para os nossos clientes para que eles possam fazer com que o negócio deles funcione de acordo com o budget que eles têm para pagar esses funcionários,
que esses funcionários também se sintam bem de receber esse tipo de remuneração de acordo com o mercado está pagando e também de acordo com a especialização dele e o conhecimento dele. Então, é um mix de muitas coisas e do nosso lado, assim, a gente faz de tudo para encontrar o que o nosso cliente quer, mas às vezes a gente acaba fazendo esse mix que o Serafim comentou, justamente para a gente poder abarcar aí todas as necessidades dos nossos clientes, porque o profissional de marketing e de agronomia, os dois juntos, infelizmente, a gente ainda não tem. E eu vou emendar uma outra pergunta, então. Então, diante dessa escassez de profissionais, esse profissional do marketing do agro, hoje ele está mais valorizado do que em outros setores? Sim, está. Está. Hoje a gente, não sei se eu posso te falar em salários, mas um profissional, a gente pode fazer aí um profissional com 5 anos de experiência, mais ou menos, dentro do agronegócio de marketing, ele tem quase que um salário de um gerente de RD, que é pesquisa, né, de melhoramento genético, por exemplo, de 10 anos, 15 anos, pelo menos. É o que a gente faz esse parâmetro. E outro ponto, né, Cíntia, que nem a dificuldade de encontrar faz com que uma empresa fique buscando em outra empresa esse profissional. Eu tenho só na área de marketing, eu acredito que eu tenho 12 vagas abertas, desde aquele desenvolvimento de mercado, até trade marketing, até pessoas de campanha, até pessoas que faz o ciclo de vida de produtos, né, que a gente chama de gerente de produto aqui. Então, e você não acha, você busca na concorrência, busca no mercado, então tem uma dificuldade muito grande de achar profissionais. Eu sempre falava, né, quando eu formei, eu sempre falava assim, a agronomia vai ser era a profissão do futuro, né? Eu, graças a Deus, né, graças a tudo que o Brasil nos deu, 2022 eu falo assim, a agronomia é a profissão do presente. Está faltando profissionais em todas as áreas, né? Não só na indústria, mas também em startups. No Brasil hoje tem 1.587 agtechs. Essas agtechs precisam de profissionais de todo nível e precisa de marqueteiros lá. E não estamos tendo, né? Está tendo uma verdadeira necessidade desse profissional. Exatamente. A gente tem, desculpa te interromper, Nicolas, a gente tem, inclusive, alguns clientes de agtechs e a gente tem visto isso também no mercado. E aí são profissionais que são recém-saídos da faculdade de marketing, teve aí 1, 2 experiências como estagiários em uma grande empresa de agro e já estão recebendo um salário de um gerente, né? E tem 2 anos, 3 anos de experiência. Ô, Cíntia, mas aí no caso das agtechs, aí é um perfil já totalmente diferente, né? Do profissional das grandes empresas do agro, ou não? Porque vem já com essa coisa do marketing digital, vem já com outra ideia de negócio, vem já com uma outra ideia de como fazer as campanhas. Então, é uma campanha muito mais digital do que ir lá no campo, falar com o pessoal, bater de porta em porta, né? Então, realmente, assim, as agtechs, elas vêm com outra pegada, mas se você pegar o histórico profissional dele, é um profissional que vem de marketing, é um profissional que trabalhou, fez estágio em uma grande empresa como a UPL, por exemplo, tradicional zona de marketing, mas no final das contas está entrando para uma agtech com um salário que numa UPL ou numa outra grande empresa tradicional de marketing ia demorar aí pelo menos uns 5, 6 anos para receber esse salário, né? Então, nesse sentido, as agtechs, elas vêm para mexer mesmo, mais um problema para a gente, né, Serafim? Para roubar os nossos profissionais bons de marketing para as nossas empresas tradicionais do agro. Não, e um ponto importante, Nicolas, por que as agtechs também estão buscando profissionais de marketing? O profissional de marketing, na minha opinião, ele tem que ter 3 características importantes, que é o que precisa numa agtech. Primeiro, você precisa ter uma visão estratégica. Você precisa saber aonde você quer ir, como você vai, né, como que você vai pelos caminhos. Então, a pessoa de marketing, ela tem uma formação melhor, tem uma visão estratégica geralmente melhor do que um outro profissional. O segundo
o cara de agtech já precisa ter uma mentalidade empreendedora, né? Então, o marketing, como ele não é um cara que tem time, ele não consegue dirigir pela liderança impositiva, ele tem sempre que liderar inspiracionalmente, ele tem já ter uma mentalidade empreendedora melhor, porque ele sabe, ele não precisa de grandes times para fazer grandes coisas. E o terceiro, que as agtechs precisam muito, que o profissional de marketing é requisitado, é comunicação. Uma agtech, ela precisa vender muito bem o sonho para os compradores e para os investidores. E quem vende marketing tem, geralmente, essa facilidade de contar histórias, essa facilidade de vender sonhos, né? Então, o que a gente procura em marketing também, as agtechs estão buscando esses profissionais e com mais número, com mais ímpeto. Daí a dificuldade da gente trazer gente para essa área, né? Concordo plenamente com você. E principalmente o que eu mais concordo contigo é esse profissional que tem que ter essa postura e esse pensamento de empreendedor. É o que as agtechs sempre falam para a gente, né? É uma agtech, é uma startup, ela pode dar tão certo como ela pode dar muito errado. Então, não adianta a gente tirar um profissional, por exemplo, um diretor comercial, que está lá no meio de Mato Grosso, ralando para vender fertilizante, mas que tem 10 PLRs de salário, e botar numa startup para ficar dentro de um escritório, vendendo um negócio que ainda não é conhecido no mercado, para ganhar 2, 3 salários de PLR, porque é uma startup. Então, Sim. Não vai ter 10 salários de bônus, né? Então, é realmente comprar o sonho, vender esse sonho e acreditar que ele vai existir para lá na frente ele poder ganhar esse dinheiro que hoje ele já está ganhando, né? Então, realmente é isso aí. Tem que ter esse perfil empreendedor mesmo. Legal. E o Renato citou aí a questão da comunicação, né? Que também a gente fala pouco. Até muito pouco tempo atrás, a comunicação era vista como um custo, né, dentro das empresas do agro, né, que não tem essa cultura da comunicação. Mas hoje, com essa demanda aí cada vez maior, né, de sustentabilidade, de ESG, de você ter que comunicar essas boas ações aí que você faz, o comunicador ele vem ganhando espaço aí dentro das empresas, né? Na questão da comunicação, também existe esse desafio de você ter bons comunicadores que não conhecem o agro e também gente de dentro, de outras funções ali, que acabam sendo remanejados ali para comunicação, para tapar um buraco? Eu começo com o Renato, mas eu quero ouvir a Cíntia também. Não, também é a mesma história. Eu sempre falo assim, né? 1% da população alimenta 100% da população total, né? No caso do Brasil, 1% vamos falar que nós somos 1 milhão de agricultores, o Brasil tem 220 milhões de pessoas, nós somos 0,5% da população que alimenta não só o Brasil, como alimenta quase 1/4 do mundo, né? Então, mas somos muitas poucas pessoas. Então, nós precisamos de muitas vozes e vozes boas para reforçar o que nós fazemos. Qualquer coisa que a gente fala que nós fazemos bem, tem 220 milhões que estão nos analisando e estão nos criticando, né? Eu sempre digo, olha os rios do interior do Brasil, onde tem agricultura, e olha os rios das grandes cidades. E a gente é atacado por poluir o planeta, né? Então, isso é falta de comunicação. A gente não sabe se comunicar perante uma população. E, às vezes, né, Nicolas, acho que o fato da gente vir do campo, né? Que eu falo sempre, né? Eu sou capial do interior de São Paulo mesmo, com muito orgulho. E a gente viver aquele ambiente, nós temos dificuldade de falar com as pessoas da cidade. E isso requer essa mescla, né? Como que a gente pode trazer pessoas da cidade, como você, para conhecer o agro e nos ajudar a fazer isso? Uma das coisas que eu mais gostei na minha vida foi quando você escreveu o seu livro, né? E quando eu vi o seu livro, né, falando dos agrotóxicos, que sem ele, né, não teríamos a população que temos, não teríamos toda essa pujança, né, essa abundância que eu tenho. Falei, puta, esse cara é um dos caras que a gente tem que trazer para o setor para nos ajudar a comunicar. E seu livro foi um sucesso por causa disso. Você soube se comunicar de um jeito que nós, profissionais do agro, não sabíamos. Eu acho que essa mescla e esse desafio que nós temos de sermos estrategistas, mas também sermos comunicador, é o que diferencia. Eu sempre falo, né, eu gosto muito de um profissional chamado Evaristo de Miranda. Ele foi o primeiro profissional
que conseguiu, através de comunicação, romper esse lado de falar só para o agro e mostrar o quanto que o Brasil produz, preserva as suas florestas, quanto que o agricultor preserva as suas florestas. Mas não foi só no discurso, né? Ele usou a facilidade que ele tem de se comunicar, mas ele usou muito dados para suportar isso. Então, acho que essa mescla de estratégia, de dados, com ser um bom comunicador, isso faz a gente ser desafiado, né? Eu vejo muito, você sabe mais do que eu vejo muitos youtubers da cidade que não tem conteúdo nenhum, que não fala nada, não tem dado nenhum, mas que consegue ter uma visualização, um alcance muito maior. Uma vez eu fiz um trabalho, Nicolas, até publiquei no LinkedIn. Eu somei o número de seguidores dos 10 maiores influenciadores do agro. Cara, o que eles tinham de seguidores não representava 10% do que uma pessoa como o Fábio Porchat tem. Então, a força desses caras frente a nós é muito grande. Então, nós temos que estudar muito, trabalhar duro, mas aprendermos a essa arte de comunicar muito bem, né? Exato. E aí, Cíntia, do teu lado aí, também, assim como no caso dos marqueteiros, achava jornalistas aí, comunicadores, também está complicado para o agro? Eu acho que assim, eu acho que o que eu posso te falar da questão da comunicação dentro do meu negócio, né, dentro de recrutamento e seleção, não é nem de encontrá-los, né, porque isso também acaba que é quase que o mesmo perfil, né, que a gente está falando antes, mas acho que o mais importante é a gente pensar que as consultorias de recrutamento e seleção, mesmo a minha, que é voltada para o agronegócio, desde de empresas que realmente vão ajudar vocês a fazer recrutamento e seleção nas empresas de vocês, eu acho que a gente tem muito esse papel também de falar o quanto que o agronegócio é importante, né? Então, quando eu ligo para um profissional de marketing que não tem, por exemplo, ou de um profissional de TI, vamos supor, né, que nunca trabalhou numa área de marketing, mas eu estou buscando um diretor de TI para uma empresa do agronegócio, né? Já aconteceu isso com a gente. Para qual setor é? Para o agronegócio. Não quero. Mas por que não? Né? Então, assim, a gente tenta entender o porquê não e a gente tenta reverter essa situação. Não, mas por que não? Mas se não fosse o agro, você não teria comida, você não estaria vestido com essa roupa, você não teria, inclusive, computador para mexer, você não teria, né? Você não teria nada, né? Então, assim, o agro, ele te proporciona muita coisa e as pessoas ficam ainda com essa ideia de que o agro vem mais para destruir do que para ajudar a gente, né? Então, a gente, do nosso lado da comunicação como consultores, quando a gente liga para o pessoal, para os nossos candidatos, ou inclusive para nossos clientes também, que não sejam do agro, a gente defende muito o agro nesse sentido, porque eles também não têm essa ideia, né? Então, acho que o nosso papel, do meu lado, como recrutadora, é também ajudá-los a fazer com que essa comunicação seja cada vez mais forte, seja cada vez mais benéfica, para que as pessoas entendam que a gente está a favor do mundo, né? A gente está a favor não só do Brasil, não só do PIB, não só do nosso dia a dia, mas como bem o Serafim falou aí, 1/4 da população mundial é a gente que alimenta, né? Então, assim, as pessoas não param para pensar nisso, elas só ficam pensando no agronegócio, que justamente, no agrotóxico, que justamente tem aí como é o nome, um comunicador aí de digital que tem 2 milhões de pessoas e ele fala lá que o agronegócio é ruim e todo mundo começa a achar que o agronegócio é ruim, mas não param para pensar em momento nenhum que sem o agro a gente não existe, né? Então, acho que esse é o principal, assim, eu acho que essa coisa da gente como recrutamento e seleção, a gente fazer o employer branding das empresas, fazer a comunicação do que o agro representa, né? Defender o agro para os nossos candidatos e clientes, fazer realmente com que as pessoas entendam que o agro é um super setor para se trabalhar, desde melhoramento genético de semente até realmente o produto final que chega nas nossas mesas, né? Então, acho que esse é o mais importante. E o legal essa mescla, desculpa, Nicolas, e o legal dessa mescla, né, Nicolas, a gente fala assim, a gente o profissional do agro, o profissional de marketing, mas essa riqueza que o marketing, que nós estamos precisando criar em termos de marketing digital, de comunicação, está tendo a necessidade de gerar vários profissionais que não tinham espaço no agronegócio, tem, que nem
o seu caso, por exemplo, né, quando você... Hoje a gente fala muito de marketing de conteúdo. O agronegócio hoje é uma área riquíssima em marketing de conteúdo e nós não temos muitos jornalistas que queiram trabalhar nisso. E hoje eu conheço vários jornalistas fantásticos que estão trabalhando nesse segmento e souberam achar o espaço gerando esse conteúdo. Por isso que melhorou muito, né? Acho que assim, essa união, né, de você não tinha esse profissional de marketing, a maioria era gerado nas faculdades de agronomia. Depois, com o avanço do agronegócio, você teve profissionais que tiveram que vir e abarcar conhecimento, e você está subindo cada vez a régua, né? E quando a gente sobe cada vez mais, está vindo pessoas com outros conhecimentos que estão enriquecendo não só nós, como agrônomos, mas também estão enriquecendo todo o setor. Né? Exato. E a Cíntia, na última resposta, ela praticamente respondeu aqui a minha próxima pergunta, né? Porque você citou esse exemplo dos jovens, né? Muitos não querem trabalhar no agronegócio por puro preconceito. Isso eu vi uma pesquisa recentemente que indicava isso e eu ia te perguntar se era verdade. E aí eu já ia emendar nessa questão do employer branding, né? Que antigamente a gente tinha essa questão do marketing muito focado em produto, né? Hoje a gente vive uma era mais de reputação, onde não é só vender, você tem que mostrar que a sua empresa também é legal, que ela não traz impacto, porque as novas gerações demandam isso, diferentemente das gerações passadas. Como é que tem sido isso dos dois lados do balcão, mais uma vez? Essa questão do employer branding. A Cíntia já respondeu um pouco, né? Que a gente precisa fazer. Mas quem que está fazendo isso? São as empresas que estão fazendo? Ou você, como recrutadora, tem que fazer isso ao invés da empresa? E depois eu passo para o Renato para entender o que eles têm feito do ponto de vista da UPL. Eu acho que, como eu falei antes, assim, eu acho que como recrutador a gente tem esse papel muito importante de mostrar para esses profissionais, principalmente os mais jovens, que o agronegócio ele é super importante para o nosso mundo, né, em geral, que não é o contrário, né, então, assim, isso não é verdade. É uma narrativa que eu não sei por que se começou a falar sobre isso, o que não é verdade, né, então, assim, é muito difícil você... acabar com uma narrativa que já está tão enraizada, principalmente na cabeça dos jovens que passam o dia inteiro no TikTok, ou na internet, ou vendo essas coisas, né? E esses influencers falando essas coisas que realmente não faz o menor sentido. Então, faz parte do nosso negócio, faz parte do nosso trabalho realmente mostrar para eles que é um super setor. Então, nós fazemos de tudo para que eles entendam que realmente não só é um super setor, mas é um setor, como o Serafim falou, do presente, do futuro, né? Então, pessoas que hoje estão se formando, provavelmente, como a gente comentou aqui há pouco tempo atrás, estão dentro de marketing, são pessoas que com 2, 3 anos de experiência já têm um salário de gerente. Então, isso a gente tem que botar isso na cabeça das pessoas, que são pessoas que realmente, se entrarem nesse negócio, se entrarem nesse setor, vão ganhar muito dinheiro, vão fazer muito dinheiro, vão fazer muito negócio. Então, com isso tudo, a gente acaba mostrando para esses profissionais jovens que é um super setor para se estar, e é um super setor para se desenvolver a sua carreira, né? Então, junto com as empresas, a gente também faz esse trabalho de comunicação. Tem algumas empresas que a gente tem o aval delas de publicar que é a determinada empresa, então a gente fala do nome da empresa e a gente fala que essa empresa é uma super empresa, que já é market share do negócio, enfim, então a gente já fala disso, então a gente trabalha junto às empresas para justamente divulgar essa informação, e sei qual é a pesquisa que você comentou, Nicolas, estive presente nessa pesquisa e não vejo a hora de ver os próximos passos dessa pesquisa, mas eu acho que principalmente, como o Serafim falou, a comunicação tem que ser a principal, primeiro item para resolver esse problema que a gente tem hoje da falta de comunicação no agro, né? Desse olhar negativo desses jovens para o agro que a gente tem. Não, o legal, Nicolas, só para ajudar, né? Eu falo assim, ainda nós somos privilegiados o agronegócio brasileiro, porque quando você compara o agricultor americano, o agricultor europeu, que são os nossos maiores concorrentes, esse agricultor está envelhecendo, ele está ficando mais velho.
Ao contrário do nosso agricultor, que a nova geração está indo para lá e está ficando mais nova. E essa nova geração vindo, ele exige muito mais. Então, por isso que o agronegócio, ele é o primeiro a trazer tecnologia, ele que é o primeiro a trazer inovação, porque nós estamos com um agricultor jovem. E é legal também formar empresas como a da Cíntia, que conhece o agronegócio, porque ela tem esse papel de encantar as pessoas. E não só ela tem o poder o negócio de encantar as pessoas, mas também nós, agora, como empresas, temos que criar esse employer brand, né? Eu sou um exemplo, né? Eu estava no meu período sabático, eu estava dando consultoria, e quando eu fui convidado para a UPL, a primeira coisa que eu fiz, eu fui olhar os valores da empresa, fui olhar o site. E quando eu olhei os valores da empresa, a UPL tem um valor que me chamou a atenção, que é o make it simple, make it fun, né? O faça simples, faça divertido. Nesse caso, né, eu falo, eu com 52 anos, já passei por todas as cadeiras do agronegócio. Falei, cara, eu quero uma empresa que me dê satisfação no meu trabalho. E quando eu vim para cá, eu falei, se esse valor valer a pena, se esse valor for verdade, eu vou me dar muito bem. E é o que está acontecendo. Então, esse negócio da gente expor os valores, da gente mostrar o que a gente quer, mostrar o que a gente está, um propósito, né? É isso que está atraindo as pessoas. E nessa guerra de talento, nós temos que convencer as pessoas a quererem vir trabalhar conosco, né? Então, é um trabalho hoje fantástico. Por isso que a gente procura muito empresas especializadas, né? Assim, embora atua em outros setores, mais de 90%, eu não sei, 95% dos negócios dela é doado, porque ela aprendeu sobre o setor e o papel dela é muito encantar as pessoas para trazer para a gente, né? Então, são as duas, né? A empresa tem que fazer o marketing hoje com um propósito forte, né? Eu acho que com um propósito muito forte do que a gente quer, que nem eu vejo assim, a UPL trabalha muito esse propósito de sustentabilidade. Nós queremos até 2030 que 50% do nosso negócio seja através de biosoluções. Isso traz uma gama de jovens interessados no nosso propósito. E principalmente viver os valores, né? Então, o faça simples, faça divertido, ser simples, ser ágil. Então, as empresas estão apostando cada vez mais nessa comunicação e dessas proposição de valor, né? A gente fala sempre proposição de valor e marketing, para trazer esses jovens para dentro de casa. Ô, Renato, mas aí vocês estão fazendo isso e a UPL é uma das empresas aí que está no foco, né? Porque a Cíntia citou bem. O negócio do agronegócio é o agrotóxico, né? Que o pessoal mistura com transgênico e aí respinga até no fertilizante. A desinformação é tanta que todo mundo acaba impactado. E essa campanha mais recente, né? Entrando um pouquinho aí, você citou o patrocínio da UPL à Copa do Mundo, que assim já é uma coisa inédita no agronegócio, né? Porque é muito voltado para dentro, toda a comunicação, todo o marketing, é muito venda. Agora vocês botaram a cara para fora. E botaram logo com o Cafu, que é um cara, assim, que não tem inimigos, né? Todo mundo gosta do Cafu, ele é o cara que ergueu a taça do Penta. Não tem o que falar do Cafu. Como é que vocês pretendem usar isso para mostrar aí, principalmente essa nova fase? Porque, assim, a gente sabe que a gente não vai poder abrir mão dos defensivos químicos, pelo menos não tão já. Mas a empresa já se mostra disposta a investir nos biológicos, que, ao meu ver, também é o futuro. Assim que a gente estiver pronto, a gente pode migrar 100%, assim que é possível. Sim. Como é que vocês pretendem, qual foi a estratégia por trás de fazer um patrocínio desse tamanho, que não é uma coisa barata, usar uma personalidade como o Cafu, que também não é uma coisa normal dentro do agro? Como é que vocês estão usando isso para passar essa nova mensagem de vocês? Não, é muito legal isso, porque eu acho que vem muito da mentalidade do fundador da UPL, né? Ele acredita muito nesse propósito que a UPL vai reinventar a sustentabilidade do planeta. Eu acho que a escolha da FIFA foi muito no intuito de você abranger, né? A FIFA ela tem mais associados do que a própria ONU.
E a FIFA faz um trabalho muito legal, principalmente nos países mais pobres, de educação, de você prover tecnologia para essa população. E a UPL viu na FIFA uma maneira de difundir essas práticas, né? A prática de uma agricultura mais sustentável. E aproveitando a Copa do Catar, que vai ser a primeira Copa do mundo que ela vai ter o balanço do gasto de carbono, né? Ela vai ser carbon free, né? Tudo que ela investir de carbono, ela vai conseguir reconciliar. E a UPL está forte, né? Até o nosso projeto do 1 gigaton, né? De reduzir, mitigar 1 gigaton de gás carbônico do planeta através de uma agricultura sustentável, através de prática sustentável, através da manutenção de florestas por todo o mundo, foi um passo importante para a gente estar olhando o Cafu. E esse, no primeiro momento, o apoio era muito mais isso, era a UPL e FIFA fazer um patrocínio regional para a América do Sul, onde a UPL é muito forte, principalmente por causa do Brasil. E quando a gente viu essa oportunidade da Copa do Mundo, nós falamos, cara, nós precisamos de uma pessoa que fale para fora. E aí você falou certo, pô, quem que seria essa pessoa? Pô, e escolhemos o Cafu. Por quê? Porque o Cafu é simples, o Cafu não tem rejeição, o Cafu ele é marcado por ser uma pessoa muito determinada, né? Você conhece bem a história dele, muito mais do que a minha, você sabe quantas vezes ele foi rejeitado por outros times, mas ele foi determinado, resiliente, e é muito parecido com a história do agricultor, né? O agricultor ele tem que ser resiliente. Porque se o agricultor ele perdeu uma safra, não adianta ele ficar chorando, ele tem que pegar o milho, a soja, a semente e plantar de novo. Eu acho que essa associação foi muito importante. Então, defender o agronegócio, defender a sustentabilidade, aproveitar o maior evento esportivo do mundo, né? É uma das maiores audiências do mundo, eu acho que foi um golaço que a gente marcou, mas muito no sentido de defender o agronegócio, principalmente a gente está levando o agronegócio brasileiro. Para você ter uma ideia, nós estamos levando mais de 200 agricultores, mais de 200 pessoas para ver a Copa do Mundo. Estamos levando produtos brasileiros, né? Você sabe que a gente tem uma fazenda de 20 mil hectares no Mato Grosso, onde a gente produz algodão, soja. Nós estamos levando o algodão brasileiro para ser mostrado nas arenas da Copa do Mundo. Então, é uma maneira, uma contribuição da UPL, fazer esse trabalho de se comunicar para fora e usar o agronegócio, a sustentabilidade, para mostrar para a população que nós sabemos produzir, que nós sabemos fazer. E o agricultor, né, Nicolas, é o primeiro a pensar em sustentabilidade. O agricultor, ele tem, que nem no estado de São Paulo, eu tenho 10 hectares, lá 2 hectares eu tenho que manter como área de preservação permanente. O cara que planta na Amazônia, ele tem que deixar 80%. E a população tem que entender que o agricultor não usa agroquímico porque ele quer. Ele usa agroquímico porque ele precisa. Eu tenho 2 filhas, eu sempre falo, eu tenho 2 filhas. Eu odeio dar antibiótico para elas. Eu odeio dar remédio para elas, mas eu preciso. O agricultor é a mesma coisa. Então, se a gente começar a fazer essas analogias e começar essa aplicação e começar a saber falar para fora, eu acho que é o grande gol que a gente quer com esse patrocínio da Copa do Mundo. Legal. E, Renato, eu queria fazer mais uma pergunta para você aqui, porque me chamou muita atenção a hora que você me falou lá que você está com 12 vagas abertas aí na área de marketing. Que vai passar para mim, obviamente. Então, sim, é porque não passou para Cíntia ainda, por isso que está com essas 12 vagas em aberto. Mas, assim, são 12 vagas, não é que eu tenho 2 vagas, são 12 vagas abertas e você tem uma dificuldade grande de preencher. Como é que você faz numa situação dessa? Assim, não digo nem no recrutamento, sim, mas para você fazer um bom marketing tão carente de braços aí, né? E eu já emendo uma outra pergunta também, que de repente pode até se adequar aí junto, na mesma resposta. Você disse que na tua equipe é multidisciplinar, você tem um engenheiro, você tem um engenheiro mecânico, advogado e tal. Essas peças, quando atuam no marketing, como que elas são na prática? Eles fazem briefings, assim como um marqueteiro, por exemplo, coisas que são muito específicas. Existe alguma coisa, por mais que eles tenham um ganho em conhecimento agronômico e tal, você acha que eles ainda pecam em técnicas específicas do marketing? Queria que você juntasse essas duas respostas em uma, antes de eu perguntar para a Cíntia, que aí eu vou botar mais uma pimenta ainda nessa história. Não, é legal, eu tenho essas vagas assim, eu já até passei, a Cíntia, a gente conversou, meu pessoal de RH está trabalhando com ele. Mas pessoal que está assistindo aí, ó, manda currículo para o Renato, manda currículo para a Cíntia. Para mim.
E você falou um ponto importante, né? Eu acho que essa formação do marketing, principalmente essa diversidade, ela é muito importante porque enriquece, né? Então, quando a gente faz um ciclo de marketing, a gente sempre faz um ciclo de marketing baseado na jornada do cliente, né? Então, o que a gente faz? Primeira coisa, investigar. Então, nós temos que saber informações do mercado, você tem que saber como que está seu competidor, como que está o desenho dos preços. Então, você faz uma mescla entre agrônomos e pessoal de inteligência de dados, é muito importante. Depois dessa fase de investigação, você tem uma fase de planejamento. Aí você precisa de profissionais que posicionam o produto, que posicionam a precificação, que faz campanhas, né? Então, você tem um perfil que você já mescla. Você tem uma fase de uso do produto, né? De execução mesmo. Pô, aí é onde estão mais os agrônomos, que são aqueles caras que estão em contato com o agricultor, que requer uma recomendação, que precisa saber um pouquinho mais de tecnicamente para vender esse produto. E depois você tem uma outra fase, que é o do resultado. E está precisando de muitos profissionais que são bons em indicadores, que saibam medir e controlar. Então, quando a gente olha o ciclo de marketing, você vê que cabe pessoas com diferentes skills e diferentes habilidades para a gente colocar nesse ciclo. Eu acho que quando a gente começou a entender esse ciclo, essa jornada do agricultor, a gente começou a abrir espaço, não só para os agrônomos, mas para esses profissionais. E aí você fala, o que a gente faz, né, quando a gente tem 12 vagas abertas? Cara, eu gero um workload no meu time aqui, um excesso de trabalho do caramba. Né, que nem eu tenho o meu diretor de asset hoje que está ocupando 2 cadeiras. Ele tem que fazer o trabalho do cara de inseticida e tem que fazer o cara de biocontrole que a gente está procurando. Eu tenho o Mazieri, né, que é o diretor de marketing operacional, ele tem que fazer o trabalho de trade marketing, ele tem que fazer o trabalho de CDM. Por quê? Porque alguém tem que fazer esse trabalho. Então, gera um excesso de trabalho e sem dúvida, assim, né? A UPL é muito ambiciosa no Brasil, nós queremos crescer muito, nós queremos dobrar de tamanho nos próximos 5 anos. E para isso vai precisar de gente. E um dos meus objetivos aqui, né, Nicolas, eu falo assim, a UPL mudou muito a jornada dela. A UPL entrou no Brasil fazendo muito o Me Too, né, fazendo uma cópia. Ela era uma empresa que pegava um produto, copiava e ia para o mercado. Agora nós temos o grande desafio de fazer a UPL ser mais inovadora, pensar mais no cliente. Para isso, a cadeira de marketing é fundamental. Então, essa mudança de mentalidade da UPL está fazendo com que a gente reforce muito o time de marketing. E talvez por isso eu tenho esse excesso de posições e não estou encontrando. E aí você fala assim, o que nós estamos fazendo? O que eu estou pensando em fazer? Né? Eu não quero ir só no mercado buscar profissionais. Eu preciso fazer um time bom aqui. Então, eu estou trabalhando com algumas empresas, né, que estão se especializando em formar essas pessoas. Eu cito 3 aqui que eu gosto muito, que estão fazendo um trabalho legal, digital, assim, que estão formando pessoas para esse excesso de posições que a gente tem, que é a Cumbre, que é uma startup de treinamento online, a AgroAdvance, que é muito boa, e a ZMP, que é uma empresa de Londrina também, que está fazendo um curso de formação de excelência em marketing e vendas muito legal. Então, a gente está tentando fazer uma academia dentro da UPL para formar pessoas, para trazer pessoas que são mais técnicas, para trazer estagiários, para a gente começar a formar uma pessoa com os mínimos de marketing. Eu sempre falo, marketing é muito simples, né? Marketing, por tudo que a gente inventa, não sai dos 4P. Nós temos que ter bons produtos, temos que ter uma precificação aderente ao mercado, temos que fazer campanhas e temos que levar esse produto para o agricultor. Então, mas ter essa formação básica, ter essa mescla de profissionais é o que vai enriquecer, o que vai fortalecer a nossa posição no mercado. E, Cíntia, repito a pergunta que eu fiz aqui para o Renato, mas queria botar um adicional aqui para você. Hoje, está mais fácil treinar o profissional do agro para fazer o marketing do que pegar um marqueteiro puro e ensinar o agronegócio para ele? Isso vem muito de um direcionamento de cada empresa, né? Então, tem algumas empresas que falam, como o Serafim está comentando agora, que preferem muito mais
dá oportunidade do pessoal interno se desenvolver para que possa crescer e montar um time que já tenha o DNA da UPL, por exemplo, né, da empresa dele, e aí crescendo e se desenvolvendo, do que realmente já pegar um profissional de fora e colocar ele para ainda aprender, além de tudo, ainda aprender a cultura da empresa. E tem empresas que realmente preferem que essa pessoa venha já sem vícios, né, que venha já com novas ideias, que pense fora da caixa, que venha de repente de uma agência, que venha de repente de uma agtech, como a gente tinha comentado, que venha de um setor nada a ver com agro. Então, isso depende muito de empresa para empresa e o seu CMO e o seu head de marketing, de acordo com o que ele quer fazer. Eu acho a estratégia do Serafim sensacional, não discordo com ele com nada, só gostaria que você me passasse pelo menos algumas vagas, Serafim, para eu te ajudar, até para você ter novas ideias, gente que pensa fora da caixa, realmente, que eu acho que faz sentido, mas no sentido de treinar esses profissionais, eu acho que existe essa possibilidade, mas também, por outro lado, o RH também ele é uma força do RH, né, de treinar esses profissionais, e também o RH, por outro lado, também ele fica muito sobrecarregado com a quantidade de vagas dele, principalmente dentre safra e safrinhas, fica carregado de recrutamento e seleção, de outros temas do RH, para poder parar e treinar esse pessoal todo para que tenham profissionais bem desenvolvidos e treinados dentro de cada empresa. Então, isso vai muito de empresa para empresa e eu acho que está tudo bem e, enfim, acho que as empresas vão crescendo e se desenvolvendo de acordo com a estratégia comercial e marqueteira de cada uma delas. Assim, não vejo isso como um grande problema. Historicamente, a gente comentou no começo que as empresas elas vão puxando profissionais que se destacam, né, em outras áreas para o marketing. Existe um movimento, por exemplo, de empresas buscando agora profissionais em agências de publicidade, vamos dizer assim, gente de fora, para trazer novas ideias mesmo, e aí ensinar o negócio do zero? Isso acontece? Sim, acho que depende muito da área, né? Como eu te disse, eu tenho uma área de comunicação aqui que eu busquei uma profissional que tem muito conhecimento da indústria automobilística, da indústria de vestuário. E aí as coisas não mudam, né? Então, esse marketing 360, a arte de fazer um bom briefing, a arte de ajudar o meu pessoal a ter um bom posicionamento do produto, a ter um bom brand, né? A saber divulgar isso nas diversas plataformas de comunicação, é muito importante. Então, se você pegar meu time de comunicação, a maioria das pessoas são formadas em publicidade e propaganda ou administração de empresas com esse conhecimento prévio. Aí, quando você vai para uma área que a gente está criando agora, que é de rastreabilidade, de ajudar o agricultor a mitigar, a reduzir essas emissões de carbono, nós trouxemos um advogado. Por quê? Porque ele tinha um grande conhecimento desse mercado e vai nos ajudar com propriedade a contar a história. Porque também a gente tem que ser marketing, principalmente o marketing mais técnico, né? Como nós não vendemos produtos de consumo, nós vendemos produtos que o agricultor utiliza para encontrar uma solução. Então, nós precisamos ser muito responsáveis naquilo que a gente vende. Então, o que a gente promete. Então, temos que ser cercado de pessoas também que não vão contar uma história que é facilmente depois detectável. Eu tenho uma história, né, Cintia, Nicolas, que eu sempre fui um contador de história, né? E antes do Google era muito fácil você contar história, você maravilhava. Com o Google, cara, eu estou fazendo uma palestra assim. Não pode mais. Não, se eu conto alguma coisinha, vem o cara e desmente na hora. Então, não dá mais para ficar contando muita história. Então, você tem que ser muito responsável. Então, você tem advogados aqui. Então, você tem uma amplitude muito legal, depende da função. Como eu te disse, hoje, quando a gente olha essa jornada do agricultor, né, que o agricultor tem a jornada de investigação, de planejamento, de uso dos produtos e de resultado, a gente tem que encontrar profissionais para ajudar nesse ciclo, tem resultado, né? Todo mundo sabe que o agricultor, a gente pensa só que ele vai ter sucesso, vai ter altas produtividades, mas ele pode ter frustração.
Se você não pôr um profissional nessa ponta que é resiliente, que conheça mecanismos de proteção, que consiga convencer ele de que ele precisa fazer um barter por causa que pode ter um risco. Cara, então, essa mescla do que a gente virou, essa indústria super poderosa que nós viramos, né? Que não é só vender o agroquímico, mas você precisa pensar no agricultor, está abrindo muitas oportunidades. E aí você precisa de principalmente 3 coisas, né? E acho que a Cíntia é campeã de fazer isso. Você precisa de profissionais que tenham as competências, né? Então você, dependendo da função, você tem uma competência, seja mais técnica, seja mais comercial, seja mais de outra área. Você precisa de habilidades como habilidade de comunicação, de escuta e atitude, né? Energia, resiliência. Então, é isso muito que eu estou procurando no meu time, e eu acho que as empresas que querem ser empresas fortes de marketing têm que procurar, têm que pensar nesses 3 quesitos aí, buscar essa diversidade e aliar o conhecimento técnico com as pessoas que têm mais habilidade de comunicação, de contar história, e pessoas com essa atitude, né, com essa resiliência, com essa energia de buscar de resultados, né, de medir e controlar. Eu sempre falo que uma das coisas que eu mais peço para o meu time é: nós, de marketing, nós temos que ser obcecado por números, nós temos que ser obcecado por indicadores. De primeiro, a gente tinha uma expressão no marketing que a gente falava assim, né? É o spray and pray, né? Que era bem famoso. Mas numa população que a gente tem 500 mil agricultores no Brasil que fazem 95% do negócio, não adianta fazer o spray and pray. Você tem que fazer o marketing direto, você tem que fazer o marketing cirúrgico. Então, são características diferentes que a gente precisa estar trazendo e precisa estar incutindo nas pessoas. Quando eu fui marketing no início da carreira, adorava fazer folheto, boné. Então, você fazia 10 mil, você nem sabia para onde ia aquele folheto. Hoje não, minha equipe fala de fazer folheto, fala de fazer brinde, eu falo, não. Vamos começar a ser mais dirigido. Se o cara recebeu, ele tem que falar por que ele recebeu, o que ele achou. Então, a hora que você fica obcecado por métricas, você se diferencia. Exato. E aí, fazendo um adendo do que você está falando, Serafim, que é muito interessante essa diversidade dentro de profissões, né, dentro do marketing, e que um complementa o outro. Uma coisa que a gente tem visto também é muito data scientist, né, que é realmente um profissional bem requisitado hoje dentro da área de marketing, que é justamente isso: saber número, saber tecnologia com número, saber como movimentar isso, ter essa interatividade entre a área de TI e a área de marketing, saber também falar com a área de negócio. Então, a própria comunicação também, ter uma pessoa de comunicação interna para poder comunicar, fazer com que todas essas áreas se comuniquem. Isso vem muito do RH, muitas vezes, né? Então, hoje, assim, é incrível, mas a gente sempre fala de um agrônomo dentro do marketing, mas se a gente parar para pensar mesmo, isso que você está falando faz total sentido, né? Dentro de uma área de marketing, dentro de um setor, um setor como o agro, que é tão grande, tão importante, tão rico, né? A gente ter todos esses profissionais acaba sendo um grande setor dentro da área, dentro do setor de agro, né? Porque uma empresa é como se fosse uma empresa dentro de uma grande empresa, né? Porque uma área fala com a outra, que uma área fala com a outra, que uma área fala com a outra, e todos eles estão falando de marketing no final das contas, né? Para que as coisas realmente funcionem. Isso realmente é muito rico. Não, isso é legal, né, Cíntia, quando a gente fala, e eu concordo com até essa preocupação que o Nicolas trouxe para a gente, de primeiro você precisava de um profissional de marketing que conhecesse mais o produto. Então, era muito mais necessário um engenheiro agrônomo, porque ele sabia modo de ação, ele sabia como usar, então ele sabia falar. Hoje, com essa diversidade, da gente entendendo mais o cliente, da gente indo mais direto, essa diversidade é importante demais. Eu tenho um gerente de preço aqui, que ele é engenheiro civil. Pô, qual que é a vantagem de eu colocar um cara de preço, engenheiro civil e um engenheiro agrônomo? Esse engenheiro civil ele é muito melhor em cálculo, ele é muito melhor em matemática do que um engenheiro agrônomo. Então, essa diversidade é muito importante. Para você ter uma ideia, a UPL não é a empresa maior, que tem o maior time de marketing do Brasil. Tem muitas empresas. Mas hoje nós temos 140 profissionais de marketing na minha estrutura. Então, é uma estrutura muito grande, né? É uma estrutura que vai desde as pessoas que estão em contato direto com o agricultor, fazendo geração de demanda, mostrando os benefícios em loco, até profissionais, como você disse, data science, né? Nós estamos precisando de profissionais que gostem de algoritmo, que gostem de análise de informação, porque hoje é a guerra.
eu sempre brinco, né, com o negócio, né? A diferença do vôlei e do futebol. De primeiro, o agronegócio ele era o futebol, né? O futebol você vê quando... E esse daí foi o professor Lino que me explicou. Quando você chega no futebol, você chega, o jogador entra dentro do campo, ele se benze, ele reza. No final, ele fala, pô, Deus me ajudou. E o futebol é bem isso, ele tem um imponderável. O jogador de vôlei, não. O jogador de vôlei, quando ele perde, ele sabe por que ele perdeu, ele sabe aonde ele errou, ele sabe onde fez. Hoje nós estamos jogando muito mais vôlei do que futebol no agronegócio. Então, a especificação, esse conhecimento diverso é muito maior, né, do que foi no passado, quando a gente fazia o spray do play, se benzia, falava vai dar tudo certo e vamos fazer gol. Agora não, agora é vôlei, tem que ser bola colocada na linha certinha do adversário. Sensacional, é isso aí. E, Cíntia, me conta uma coisa aí da tua experiência. Qual é o perfil de empresa do agro hoje que te procura? São só as grandes ou as médias e menores também já começam a te procurar? E eu estou dizendo assim, para profissionais de marketing e comunicação. São as médias também? E quais são os principais setores, áreas de atuação dessas empresas? A gente tem grandes empresas de melhoramento genético de sementes, a gente tem grandes empresas de fungicidas, herbicidas, né, insumos em geral, e a gente tem também as agtechs que eu comentei com vocês, que obviamente são profissionais que eles precisam imediatamente com esse perfil de empreendedor, que a gente já comentou e tudo. Então, hoje a gente tem aí, principalmente falando de marketing e comunicação, são empresas de grande porte, nacionais ou multinacionais. Não é uma grande demanda, não posso dizer que é mais de 10 vagas por empresa, principalmente porque a gente trabalha muitas vagas gerenciais, então normalmente são 2, 3 vagas por ano que eles nos pedem, mas as agtechs também são head de marketing, então são pessoas que vão realmente tomar conta aí de toda uma cadeia, né, dentro de, que nem é o Serafim, mas obviamente das suas devidas proporções. Que é mais ou menos um gerente, mas dentro de uma agtech ele fica como cargo de head. E as pequenas empresas eu não posso nem falar, porque a gente não trabalha com pequenas empresas hoje. O máximo de pequenas empresas que a gente trabalha hoje são as agtechs, que são super empresas porque já receberam um aporte financeiro gigante. Então, são pequenas em tamanho, mas não são pequenas nem em ideias e nem em projeção. Então, é mais ou menos isso, assim. Mas quando você diz que as pequenas elas não estão no teu radar, é porque geralmente essas empresas menores elas não contratam esse tipo de serviço, elas são as empresas que ainda realocam profissionais ali. Qual que é o teu feeling em relação a isso? Normalmente são empresas que terceirizam esse setor. Tá. Né? Então, uma empresa pequena, ela não tem obviamente, ela não tem um Serafim, ela não tem um profissional pesado de marketing. Marketing ainda para as pequenas empresas, as pequenas empresas ainda veem aí como um back-office, como uma área que muito mais suga dinheiro do que provém dinheiro. Então, eles preferem terceirizar essa área do que realmente trazer uma pessoa e uma área de marketing para dentro da empresa. Então, até ela começar a fazer dinheiro, até ela começar realmente a dar dinheiro e gerar, né, negócio, eles preferem realmente terceirizar do que contratar como próprios funcionários dessas empresas. Isso você diz, inclusive, do marketing, não só da comunicação. Não, estou falando do marketing. Porque eu vivo isso no dia a dia, né? Porque Sim. o marketing é o nosso primo rico. Porque o marketing, ele está ali para gerar negócios para a companhia, né? Então, a pessoa vê no mínimo como um investimento. Ó, vou gastar um dinheiro ali, vou investir ali, mas isso vai me trazer um retorno. Agora, eu estou aqui na ponta da comunicação, que o cara não vê dinheiro de volta ali, né? Então, eu pago ali um comunicador, eu tenho uma estratégia, eu gasto dinheiro, eu faço investimento e tal. Isso vai vender ou não vai vender? Então, a gente está vivendo aí a era da reputação, né? Então, muitas vezes não é ganhar dinheiro, mas se manter vivo no negócio, né? Diante de uma sociedade
diferente. E aí eu vou emendar uma aqui para o Renato, baseado numa coisa que você tinha falado também, né? Do marketing como estratégia de negócio, de andar junto com o CEO. Como é que é essa experiência? Antigamente também não era muito assim, né? A decisão corporativa era muito mais ligada a vendas, ao negócio mesmo. Como é que você tem visto a participação do marketing e também da comunicação, né? Junto à liderança da empresa, junto ao board da empresa? Não, eu acho, isso que eu te digo, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso. E quando o profissional de marketing vai para a área, ele acha que é só fazer dia de campo, evento, um brinde, um folheto e o spray and pray. Hoje mudou muito. O marketing ele tem que ser um estrategista. O marketing ele tem que saber aonde que o produto dele vai ser posicionado, qual o preço que ele vai fazer, se não vai ter dispersão de preço, como vai ser o acesso, né? Você sabe que no Brasil nós temos vários acessos, a gente pode acessar o agricultor diretamente, pelo distribuidor, pela cooperativa, pela redistribuição, por digital. Você tem que saber ser muito bons indicadores, né? Quando você diz, hoje eu quero profissionais que ele chega, ele coloca um banner numa distribuidora e fala assim, a cada R$1 que eu invisto nesse banner tem que me trazer 15. Muito com a mentalidade que as empresas cervejeiras nos ajudaram, né? Quando veio aquela máquina da Ambev, a Ambev ela era obcecada por números e ela fez o marketing ser parte da estratégia. Tanto que naquela época as ações de marketing eram muito baseadas em trade marketing, os caras começaram a medir quanto que o vendedor ia para cada ponto de venda, quanto que ele gerava por ponto de venda, que esse é o nosso trabalho. Então, a estratégia de desenhar para onde a companhia vai, como que vai, né? Com o que vai, e principalmente criar indicadores para saber se nós estamos no caminho certo, é importante. E se desviar do caminho, o que a gente tem que fazer para corrigir a rota? Então, eu não vejo hoje uma pessoa de marketing não ter visão estratégica, não saber que a gente tem que sair de um ponto A a um ponto B. E você disse uma coisa, né, de reputação. Eu sempre gostei do indicador que a gente utilizou muito, que começou a utilizar muito numa das empresas que eu passei, que era o NPS. Era o Net Promoter Score, né? Você começava a trabalhar com o agricultor, o conceito fácil, né? Você dá uma nota de 1 a 10, se você dá nota 8, 9, 10, você é um promotor, se você dá nota de 4 a 7, você é um neutro, e abaixo de 5 aí, você é um detrator. E tinha uma relação muito forte, Nicolas, de as empresas que têm maior, né, NPS eram as empresas que tinham maior market share. E um dia, nesse de reputação, né, eu fiz uma análise e falei assim, quais são as empresas que têm mais seguidor nas mídias sociais? E listei as 10 do Brasil. Por incrível que pareça, a que tinha mais seguidor era a que era líder de mercado. Então, você vê que tem uma relação muito forte em reputação, em comunicação, em você ter apaixonados, porque se o cara te segue é porque você gosta da marca, né? E você ter isso. Então, o papel de marketing hoje, além da estratégia, é começar a criar indicadores de tudo. E hoje, esse mundo digital nos facilita muito isso, né? Antes era muito difícil você fazer ROIC no nosso setor. Hoje a gente consegue fazer essa mensuração em tempo real. Agora, Renato, como que você faz essa mensuração dos resultados para a comunicação? Então, um exemplo, eu vou te citar um exemplo fácil. Pô, a gente investiu muito recurso na Copa do Mundo. Só que se você fazer uma análise simples, o período de janeiro a setembro do ano passado, de quantas vezes a UPL foi citada em jornais, em revistas, em mídia social, o que a gente fez de janeiro a setembro desse ano, e principalmente agora, que nós estamos começando mais, o número foi de 4 vezes maior. Então, só, pô, é fácil, né? Quanto que eu investiria na UPL fazendo um marketing só de pôr UPL, e quanto que eu investi numa ação que tem um propósito, que tem uma missão clara, quanto está retornando? Então, você começa a fazer essas medidas, né? Você começa a trabalhar esses fatores. Aí você fala, mas a primeira crise, a empresa para de investir. E é nítido, as empresas que param de investir, dificilmente elas se recuperarão. Tem muita gente que fala que é na crise que você tem que investir em publicidade, por quê? Porque a hora que voltar,
Todo mundo falava isso na pandemia, né? As empresas que não pararam de investir, a hora que a economia retomou, foram as primeiras a ter resultados positivos. Cíntia, você sentiu isso aí durante a pandemia, que as empresas se mantiveram aí ativas na busca por talentos? Como é que foi isso durante a pandemia? E vou te falar, inclusive, de um outro país, porque eu estava lá na Argentina, não estava no Brasil, quando eu passei a pandemia quase que inteira na Argentina, e vi justamente isso acontecendo, assim, as empresas realmente na Argentina que não pararam de investir em marketing e comunicação, elas, agora retomando, né, elas estão muito mais com força comercial e com força para fazer novos negócios do que as empresas que simplesmente desistiram, abandonaram e disseram vamos parar com tudo, vamos parar de investir, né? Isso a gente concorda com o Serafim também. No Brasil a gente vê isso acontecendo também, desde que a gente voltou para o Brasil, a gente está trabalhando com essas empresas de agro e a gente vê que realmente as empresas que continuam investindo nessa área continuam aí nas primeiras, né, na primeira listagem, na primeira página de empresas mais importantes do agro, né? Então, e essas que não investiram tanto, existe essa empresa, as pessoas começam a lembrar que elas existem, né? Então, concordo plenamente, é isso aí. A gente não pode parar de investir em marketing e comunicação nunca. Muito bem, pessoal, essa conversa aqui está muito boa, mas o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Então, eu queria abrir uma última rodada aqui para as considerações finais aqui. Vou começar com a Cíntia, já agradecendo mais uma vez aqui a tua participação, os excelentes insights aqui que você trouxe. Lembrar o pessoal mais uma vez aí, muitas oportunidades aí no marketing, na comunicação do agro. Falem com a Cíntia aí, ela tem um monte de vaga aí à disposição. Então, Cíntia, obrigado mais uma vez aí. Abro para tuas considerações finais. Obrigada, Nicolas. Obrigada por esse convite sensacional. É sempre um prazer falar com vocês, é sempre um prazer discutir sobre esse momento tão importante e tão delicado que a gente está, principalmente dentro do agronegócio, com tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil. Fico à disposição para sempre, quando vocês precisarem, estou total à disposição. Espero que a conversa faça aí com que as pessoas... Vamos cutucar, né, as empresas, vamos falar sobre esse assunto para que elas possam pensar mais sobre quem é realmente esse profissional de marketing que a gente precisa dentro do agronegócio. Vamos provocar esse tipo de assunto e vamos provocar essa comunicação, porque a gente precisa disso no agro brasileiro. Então, a gente precisa, como o Serafim falou, a gente precisa saber se comunicar com o agro, a gente precisa saber se comunicar internamente, a gente fala muito bem, né? Mas quando a gente fala com profissionais de outros setores e de outras áreas, elas não entendem o que é o agro e elas precisam saber que o agro realmente é muito importante e a gente precisa, quanto mais conversas como essas a gente tiver, melhor e mais a gente vai provocar que elas parem para pensar o quanto que o marketing é importante, o marketing dentro do agro é importante e o agro em si é importante. Então, fico à disposição para sempre que vocês precisarem de qualquer input, qualquer insight. Obrigada também, Serafim. Cíntia. Obrigado e você tem toda a razão. Se a gente não começar a contar essa história, não dá para esperar que os detratores contem isso para a gente, né? Aliás, é o que a gente fez, só que eles contaram do jeito deles e agora a gente está tendo que correr atrás. Exato. Renato, obrigado aí mais uma vez, sempre muito bom conversar com você, sempre um excelente papo aí, muita informação boa. Obrigadão mais uma vez. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Cíntia. Prazer em rever você, né? Eu falo assim, eu sou apaixonado por marketing e tem uma premissa muito legal de marketing que eu sigo, né? O cara de marketing ele tem que fazer do cliente dele o herói da história, né? Então, o que a gente procura fazer aqui na UPL é fazer do agricultor o herói de nossa história. A UPL hoje tem, além da UPL que eu estou, o Rogério Castro, que é o nosso CEO, ele tem outras empresas que exigem o mesmo tipo de profissional, né? Nós temos a Advanta Seeds, nós temos a Sinagro, nós temos a Origio, nós temos a NPP, nós temos a Bioplanta. Então, são várias empresas que requer
profissionais que vão desenhar a estratégia. E o grande recado assim, né, que eu deixo para as pessoas que estão nos assistindo é a pessoa de marketing não é aquele cara que é só o criativo, só aquele cara que vai posicionar o produto, bom contador de história. Para trabalhar em marketing, você tem que ter estratégia, você tem que ter visão estratégica, você tem que gostar de números, você tem que gostar de ouvir pessoas, você tem que catalisar. Então, nisso daí, não fala assim, eu não sirvo para marketing porque eu sou introspectivo. Não existe mais isso. O cara introspectivo, ele pode ser um grande analista de dados, ele pode ser aquele gênio que vai dar a precificação correta. Então, a complexidade nossa hoje, né, Nicolas, um pouco do que você falou, essa visão 360, o marketing está mais na estratégia das empresas, requer hoje profissionais de diferentes habilidades e de diferentes personalidades. Então, quanto mais essa riqueza a gente trazer, quanto mais essa diversidade nós trazermos para o nosso departamento, para um departamento de marketing, mais rica e mais sucesso vai ter a estratégia dessa empresa. É isso aí, Renato. E aí, a gente tem uma missão fácil, então, porque a gente tem que mostrar que o agricultor é herói, então a gente tem uma história verdadeira na mão aí para trabalhar, a gente só precisa contar essa história aí para a sociedade, porque o agricultor realmente é o maior trabalho do mundo, né? A agricultura. É o slogan de uma outra empresa, mas não deixa de ser uma grande verdade aí. E a gente tem que exaltar esses profissionais aí que botam comida na nossa mesa aí todo dia. E é muito legal, né, Nicolas e Cíntia? A gente tem que aprender isso, né? Eu morei um tempo na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Cara, e o respeito que o americano tem pelo agricultor é tão grande que eu falava, cara, por que o brasileiro ainda não respeita o agricultor do jeito que o americano respeita? Aquela história, né, nos Estados Unidos, eles falam 1% da população alimenta 100%. No Brasil, 0,5% da nossa população alimenta 1/4 da população mundial. Nós temos que ter muito orgulho desses guerreiros, né? Muito orgulho desses caras que eles são orientados pelo risco, né? Você fala assim, um agricultor, desde o momento que ele colocou a semente no chão, tudo joga contra. É clima, é praga, é doença, é planta daninha, é o preço da soja que ou do milho, ou das commodities que são instáveis, tudo joga contra. Então, ele tem que ser determinado, resiliente. Então, à medida que o nosso povo valorize mais esse herói, e eu quero fazer muito parte disso, né? Usar muito a UPL para contar e para valorizar o agricultor, nós vamos ser uma nação muito melhor do que nós já somos. Isso aí. Contem sempre com a gente aqui da BMRA. Estamos juntos nessa missão aí. Queria agradecer mais uma vez o Renato, a Cíntia, por esse excelente episódio que nós tivemos hoje aqui. Obrigada a vocês. Esse episódio do ABMRA Talks vai ficando por aqui. Agradeço a todos aí que nos acompanharam aí até o final, deixando já o convite para acompanhar os episódios anteriores e também os nossos próximos capítulos aqui. Então, obrigado a todos, um excelente dia aí. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau, Nico. Obrigado.